Programa Arte Urbana. Programa Arte Urbana. O grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte. Onda FM. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo na Onda FM. Neste 12º programa, com o tema grafite e inclusão social, vamos falar como a arte urbana é uma importante ferramenta de inclusão, principalmente entre os mais vulneráveis. E agora a gente recebe aqui na Onda FM, com o repórter Kleber Souza, o artista Adriano Bisonho, grafiteiro e arte educador que transforma muros em narrativas potentes sobre território, identidade e resistência. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Onda FM. Bem-vindo aí ao projeto, obrigado pela sua participação. Eu queria que você começasse falando pra gente quem é o Adriano Bisonho, né? Tudo bem, muito prazer, Adriano Bisonho. Adriano Bisonho é um artista, grafiteiro, ilustrador, desenhista, morador, nascido e criado na região do Grajaú. Hoje eu estou morando na zona leste de São Paulo, né? Mas a minha vivência toda está no Grajaú. Sou um artista por teimosia, né? Não tenho formação na área. A minha formação ela vem das ruas, né? Das vivências nas periferias, vivência nas comunidades, vivência em outros estados, vivência dentro desse universo que é o grafite. Perfeito. E aí eu queria que você comentasse pra gente como que o grafite entrou na sua vida e como que você enxerga, né, a rua como um espaço aí de inclusão e se o grafite realmente pode incluir, né? Cara, o grafite entrou na minha vida, na verdade, eu acho que eu já nasci dentro do grafite, né? Não falo que eu nasci, que meus pais eram artistas, ou no meu bairro, meu primeiro bairro que eu morei tinha grafite, né? Desde que eu me entendo por gente, assim, eu desenho muito no papel, né? E, como eu falei, eu sou nascido, criado na zona de São Paulo, no bairro do Grajaú, e eu morei bastante tempo da minha vida no Cantinho do Céu, né? Um dos bairros considerados super perigosos, né? Diziam até que matava 2 um dia, no outro dia tinha mais 2, deixava amarrado pra matar no outro dia, né? Aí eu tive contato com a pichação e por já desenhar eu tive o interesse de me expressar nas paredes, tive interesse pela pichação. Aí a minha irmã ela começou a se relacionar com um rapaz que ele fazia grafite, e aí eu tive contato com o grafite. E desde então eu venho pintando, passando por cima de muitas barreiras, muitas dificuldades, né? Hoje eu trabalho com isso, a minha principal fonte de renda, mas passei por muitos caminhos nebulosos, né? Muitas dificuldades na vida, né? Eu acho que o grafite por si só, eu vejo assim, né? Ele já é uma arte que inclui, né? A minha esposa, ela tem um dizer, assim, que eu acho bem legal, que eu gosto bastante quando ela fala isso e eu consigo me ver dentro dessa frase dela. Ela fala assim que o grafite é a arte mais inclusiva que tem, né? A arte mais democrática, né? Que todos conseguem estar dentro desse segmento, conseguem fazer grafite. O grafite, ele, na verdade, ele é para todos, né? Não é para um determinado público de uma classe social. Eu acho que a origem dele, ele vem da periferia. Então, ele representa a periferia. Hoje em dia está num lugar mais, eu diria até confortável, né? Porque é mais visto, é mais respeitado, mas por sua essência ele vem da periferia. Então, assim, inclui todo mundo que mora em periferia. O preto, o branco, as pessoas étnicas, raciais, os indígenas também. A gente trabalha bastante eu desenho bastante indígena, boliviano. Então, acho que é uma arte que inclui todos, independente do sexo, independente da sua cor. É uma arte que é para todos, é uma arte inclusiva. Acho que a gente fala sobre oportunidades, né? Sobre visibilidade para esses grupos aí que você está comentando. É nesse caminho, né? Sim. Eu acho que uma boa parte, elas precisam dessa representatividade, né?
E quando eu faço grafite, quando eu penso na representatividade, né, em representar essas pessoas que elas estão ainda às margens, né, estão mais deslocadas do centro, são menos vistos, e quando elas são vistas, elas elas não dão muita credibilidade para elas. Às vezes olham primeiramente para a cor da pele delas, para depois olhar para a pessoa que ela é, né? Então, eu acho que essas pessoas, elas precisam dessa representatividade, e eu olho bastante assim com o olhar de uma criança, né? Pensando em uma criança. Então, por trabalhar muito em escola, por trabalhar nesses espaços de educação, né? Até mesmo você está perguntando sobre inclusão, eu acho que no ambiente de educação é importante ter essa representatividade, né? Eu já tive muitas experiências, assim, que elas foram bem interessantes, assim, de uma criança negra, afro mesmo, né? Retinta, olhar uma imagem que eu fiz na parede e ela se vê naquela imagem, né? Ela chamar a mãe dela e falar assim, olha mãe, parece comigo, assim, sabe? Então, isso daí não tem preço, né? Isso daí é representatividade. Ela se vê naquele lugar, né? Ela se sentir representada. E isso gera o pertencimento, né? Ela se sente pertencente àquele espaço, né? E ela se sente também homenageada, né? Eu acho que isso é importante, né? Ir para esse caminho, porque se tem uma pessoa... É isso, né? Eu acho que é o trabalho com alma, com alguma coisa por trás, não é um trabalho vazio. É bacana ver o trabalho sendo prestigiado dessa forma, né? Quando a pessoa se vê ali, né? Naquele espaço, se sente representada, que é bem legal isso. E, Adriano, me conta, você, né, nesse tempo aí, acabei não perguntando sua idade, o tempo que você tá no grafite, acho que você falou que não nasceu no grafite, mas desenvolveu esse trabalho. Você já viu nesse tempo algum trabalho seu ou de outros colegas aí do meio do grafite mudar a vida de outras pessoas, né? Cara, a minha vida, eu sou um exemplo vivo, né, do que a arte fez, do que o grafite fez, né? Eu sempre fiz grafite, eu faço grafite há aproximadamente 24 anos, né? Eu tenho 38, comecei muito cedo, muito jovem, né? Eu falo 24 anos porque eu me perdi no meio do caminho, mas eu comecei muito cedo. O meu primeiro contato com grafite, eu tinha 11 anos de idade, né? Assim, de chegar e pintar na parede, por influência do bairro, influência dos amigos, né? Sempre em grupo, sempre nessa coisa do grafite como uma forma de reforçar a amizade, né? Eu comecei muito cedo, não tinha essa noção, nunca ninguém me falou que eu poderia viver da arte, né? Então, na escola que eu estudava não tinha grafite, tinha pichação, então eu ia para esse caminho da pichação. A gente tinha o hábito de fazer desenho no papel e colar na parede, né? Fazer os desenhos no papel e colar na parede. Na escola eu estudei no Samuel Weiner, embaixo da escada chegou um momento assim que tava tudo forrado, assim, todo mundo chegava e fazia um desenho no papel e colava o seu desenho, né? Era bem legal. Você via o desenho dos outros horários, eu colocava o meu lá. Isso era um ato de vandalismo dentro da escola, porque não podia também fazer isso sem autorização. Então, o grafite nunca tive esse reforço, assim, de falar assim, pô, você pode viver disso, né? Na minha casa, nunca tive isso. Os meus pais, eles também não tinham essa noção. Eu culpei eles por um tempo, assim, falar, pô, eu precisava desse incentivo, né? Mas hoje, assim, eu entendo. Eles vêm de outro lugar, de uma outra época, que tudo era muito difícil, tinha que ser macho, né? E meu pai é da roça, minha mãe também. Então, assim, tinha toda essa coisa da marginalização, da vagabundagem na rua, sabe? E aí eu estudei, fiz o ensino médio no Samuel Weiner, depois fiz faculdade de gestão da qualidade, trabalhei na empresa há bastante tempo, assim, na área, e nunca passou pela minha cabeça, assim, né? Da minha adolescência até a fase adulta, né? Em viver disso daí, né? Aí, depois de um tempo, eu comecei a ver algumas pessoas conseguindo trabalhos, né? Tinha alguns amigos que trabalhavam, não diretamente com grafite, mas dando oficina, ensinando a fazer grafite, em projeto social. Aí eu falei assim, pô, que legal, né? De repente eu consigo. Mas eu tinha uma formação, eu queria fazer valer a pena, né? Então, aí eu passei por um momento muito louco da minha vida, assim, essa coisa, uma fase de depressão perturbadora. E aí eu virei a chave, assim, na vida. Falei, pô, vou pra essa área. Aí pedi pra me mandar embora do trabalho e comecei a trabalhar como educador na Fundação Casa. Trabalhei 5 anos na Fundação Casa. E quando você faz essa pergunta, se eu vi em algum momento grafite mudar a vida de alguém, primeiro eu dou o exemplo da minha vida, que teve essa mudança, né? O grafite fez com que eu fizesse muitas conexões, viajasse para
para outros estados, conhecesse muitas pessoas, agregasse valor, né, no que eu faço. E eu sou a primeira prova viva disso, que o grafite muda a vida de pessoas, né? Tanto ideias, né? Você muda suas ideologias, você muda seu pensamento, você tem um pensamento mais crítico, quanto a parte financeira também. Você começa a entender que eu comecei a entender que eu poderia viver daquilo, né? Se eu trabalhasse muito, corresse muito atrás, eu ia viver. Talvez fosse a gente tem que aprender a administrar nosso tempo, nosso dinheiro, pra gente conseguir se manter dentro dessa escolha que nós fizemos de vida, né? Que é viver do grafite, viver da arte. E aí, trabalhando na Fundação Casa, eu vi, sim, muitas vidas, né? Eu gosto bastante de dar um exemplo de um adolescente, que ele tinha uma história muito louca de vida. Ele foi parar na Fundação Casa, foi privado de liberdade, e aí ele frequentava minhas oficinas, né? As oficinas na Fundação Casa era por ciclo, cada ciclo durava 3 meses. Esse menino ficou a primeira vez, ele tinha bastante resistência, ele já gostava de desenhar, mas ele tinha bastante resistência nas oficinas, né? Ele não queria participar de nada, porque ele estava lá de forma injusta, né? Depois eu criei uma relação com ele, eu também comecei a achar que ele estava lá de forma injusta, né? Mas tudo bem. É o Estado sendo falho como Estado, né? E aí eu tive contato com ele, a gente ficou um tempo, ele participou do primeiro ciclo, que são 3 meses, depois ele participou do próximo, ele começou a ficar mais tranquilo. E aí ele começou a se interessar mais, querer saber mais do grafite. Ele todo dia era o primeiro, assim, a vir trocar ideia comigo, me ajudava na aula, ajudava os outros meninos lá, era uma turma de 15 meninos, ele ajudava bastante na distribuição de material, de ensinar técnica, ele já estava ensinando as técnicas. Então, no primeiro momento eu vi, sim, a transformação. Aí chegou um momento que ele me deu o telefone do pai dele, assim, ele falou, meu pai queria falar com você, não sei o quê. Aí, um dia eu peguei e mandei mensagem ao pai dele, aí o pai dele agradeceu, falou que eu tava fazendo um excelente trabalho lá, que o filho dele mudou o comportamento, mudou a forma de pensar, ele tava com planos pra vida dele, né? Aí eu falei, pô, que legal, fiquei mó feliz. Aí esse menino ficou 3 ciclos comigo, 9 meses, né? Ele saiu, aí a primeira coisa que ele fez foi mandar mensagem pra mim, quando ele saiu, agradecendo por tudo, perguntou se a gente poderia ter contato aqui fora, né? Eu falei que sim, claro, óbvio. Aí eu peguei e indiquei ele participar de um grupo, de um coletivo que ficava ali em Parelheiros, né? Que organizava eventos de grafite, mutirões, e aí ele começou a interagir com o pessoal, a fomentar a ideia do grafite, né? O apetite mesmo. Aí ele foi fazer serviço social, fez faculdade de serviço social. Aí ele continuou no coletivo, depois começou a fazer tatuagem, aí trabalha na área, ele continua fazendo grafite, ele continua, o público-alvo dele é esses meninos da Fundação Casa. Então, quando você faz essa pergunta pra mim, se o grafite transforma, esse é o motivo pelo qual eu continuo nisso, ainda insistindo também, porque transformou minha vida e transformou a vida de pessoas. Isso é o que eu consigo te exemplificar. Outra forma é eu fazer um grafite, deixar o grafite lá na rua, as pessoas olharem ali, transformar o dia dela, de repente transformar o mês, de repente transformar o ano, de repente transformar a vida da pessoa, né? Esse é o poder que a arte tem, eu acho que é a transformação, né? E de incluir todos também, né? Todos conseguem ver, todos conseguem se sentir representados e sentir alguma coisa ali no momento com contato com a arte, né? É uma forma de combate à desigualdade, né? Quando a gente vê histórias assim, né? Combate à desigualdade, o diálogo com quem é, assim, principalmente da periferia, alternativa ao caminho da violência, né? Quando a gente vê histórias nesse sentido, assim, que você contou, é basicamente isso? Isso mesmo, né? É uma forma, o grafite ele sempre foi, né? Uma ferramenta. Hoje em dia quem faz muito bem esse papel é a pichação, né? É uma forma de você se manifestar, de você colocar pra fora aquilo que você tá sentindo. É uma forma de você fazer um protesto também, dizer que, pô, do jeito que tá, não tá dando, né? Vamos espalhar isso, vamos falar sobre isso, né? E às vezes é um grito, né? O grafite ele pode ser um grito, a pichação também é um grito, né? Um grito daqueles que tem pouco poder de fala, que tem pouco poder de visibilidade, que são menos vistos, né? Então o grafite ele tá aí para isso, né? É uma forma de denúncia triada. A pichação ela faz esse papel muito bem e o grafite também ele faz esse papel muito bem, mas o grafite ele faz de uma forma que as pessoas entendem como uma forma de embelezamento, né? De deixar um ambiente
clean, né? A coisa do bonito, do belo, né? Mas eu acho que a pichação, em termos de protesto, manifestação, a pichação, às vezes, ela é mais agressiva, né? Ela tá para incomodar, né? Então é uma forma de você denunciar também. O grafite, ele é considerado uma arte com ação social, dá para trabalhar os dois juntos, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Cara, o grafite, assim, como eu falei, por sua essência, ele vem da periferia, né? Então, assim, sempre foi uma ação social, né? Hoje em dia tem o muralismo, que é uma arte mais comercial, uma arte onde o artista, ele faz um trabalho, ele é remunerado, né? Às vezes ali com a ideia do cliente, às vezes ali com um desenho do cliente. Então, essa questão do muralismo, eu digo, assim, que ela não tem muito um papel... Ela existe, né? Não existe um papel social, né? Porque as pessoas, elas se identificam e às vezes as pessoas se sentem representadas com aquilo. Quando vem da periferia, ela se mantém dentro da periferia, não é uma ferramenta social, né? Porque o grafite, ele atua como uma poderosa ferramenta de inclusão social, ao transformar espaço urbano e periférico, empoderar jovens também, né? Então, assim, quando você fala do social, eu te dou o exemplo da Fundação Casa, que eu trabalhei lá, era uma área social, né? Então, usar a ferramenta do grafite para que as pessoas possam colocar para fora, dialogar, entender, assim, que é uma arte, entender que tá na cidade, que faz parte da cidade, que faz parte da comunidade, né? Então, assim, se ver naquilo, né? E usar aquilo como uma ferramenta de transformação, né? É isso que eu venho fazendo ao longo do tempo, trabalhando com grafite, acreditando que o grafite, ele tem esse poder de transformar a vida, transformar espaços, revitalizar espaços também. Por exemplo, a gente faz grafite, às vezes, em pontos que eles são viciados em lixo, né? Você faz um grafite ali, aquele já não existe mais aquele ponto, ali é um mural, é uma obra de arte, né? As pessoas fazem daquele espaço um ponto de referência, fazem daquele espaço um local instagramável para tirar foto, né? As pessoas se veem naquele espaço, começa a se apropriar mais daquele espaço. Então, eu acho que o grafite, ele tem esse papel na sociedade, né? Ele é voltado para esse papel social, de transformação, de resgatar, né? E ele tem esse papel também de embelezar, de transformar espaços e lugares. Bacana. E como que você enxerga, assim, o grafite hoje em dia na periferia, né? Nas quebradas? O que falta ainda? Qual que seria a solução para que a gente conseguisse ampliar esse trabalho social, né, Adriano? Cara, eu costumo dizer que eu sou do Grajaú, mesmo morando na Zona Leste, né? E assim, o Grajaú, ele é riquíssimo, né? Culturalmente falando, né? Ele é muito rico, né? Tem sarau, tem projeto de grafite, tem vários trabalhos sociais voltados para o público, para criança, para adolescente. E hoje em dia nas escolas se falam muito disso daí também, né? Do grafite dentro da escola, da cultura local, né? Então acho que falta mesmo incentivo, né? Leis de incentivo, um pouco mais de facilidade por conta de verba pública, né? E existem pessoas que estão nessa peleja há muito tempo. Eu fui uma dessas pessoas. A gente tinha um coletivo que se chamava Salve Selva, né? A gente vivia nessa coisa de arrecadação, de mandar projeto, né? Mas tudo é tão dificultoso, tudo tão difícil, né? Para conseguir verba. Falta verba. Na real, o que falta é dinheiro, né? Para conseguir, para que as pessoas possam. Por exemplo, eu fui educador bastante tempo. Na verdade, eu sou educador, né? Mas não atuo mais por bastante tempo. Mas, assim, às vezes eu tive que fazer outro trabalho, deixei de fazer a minha função que eu escolhi fazer, que eu acredito, né? Que traga melhorias para o bairro, para a comunidade, para o público local. Eu deixei de fazer porque eu precisava pagar as contas. Então, eu precisava ir buscar dinheiro, fazer em outras coisas. E se existisse uma verba destinada a esses coletivos, né? Leis de incentivo, políticas públicas, né? Melhores, eu acho que a gente conseguiria fixar melhor nos projetos e promover mais a cultura local, né? Então, eu acho que falta isso. São políticas públicas, leis de incentivo que sejam mais acessíveis, né? E às vezes até uma educação melhor, formação, né? Se existisse um projeto de formação para os artistas locais, onde eles possam ter acesso a projetos, eles possam desenvolver a escrita, desenvolver a forma de se expressar, eu acho que teria mais projetos em atividade, teria mais pessoas que conseguiriam se dedicar ao trabalho social, ao trabalho que
que realmente carece, né? Que realmente precisa, né? Precisamos de muitas coisas, mas eu acho que isso daí é uma coisa que precisa ter mais apoio, mais incentivo, mais acreditar. Precisam acreditar mais nessa coisa que é a cultura, né? Dentro da periferia. Qual a mensagem que você deixa para quem está ouvindo a gente aqui nesse programa? Para finalizar também, se você quiser deixar suas redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Pô, cara, a mensagem que eu deixo é acreditar, né? Assim, eu acho que eu acreditei muito no que eu faço, então acho que as pessoas precisam acreditar mais no que elas querem fazer, né? Se você quer muito uma coisa, vai atrás, né? Acredita, porque assim, o sonho é seu, né? A vontade é sua, o desejo é seu. Então, se você não investir no seu sonho, na sua vontade, né? Se você não investir no que você acredita, eu acho que são poucas pessoas que vão fazer isso. Então, é acreditar, né? Acreditar e ir atrás, suor. Tem que correr atrás e trabalhar duro pra isso, né? Porque vai ter muitas pessoas que vai falar não, vai desacreditar, vai te desmotivar, vai te colocar pra baixo no chão, né? Mas você é o dono do seu sonho, você é a pessoa que idealiza coisas. Então, é acreditar e ir atrás, né? E achar a cabeça. Dificuldade a gente encontra o tempo todo, em todos os lugares, né? Então, é superar e avançar cada vez mais, ir atrás, beleza? O contato é meu Instagram, né? A principal rede social, né? Que eu mais uso, né? É Adriano_Bisonho. Aí quem quiser entrar em contato, só dá um salve lá, beleza? Maravilha, Adriano. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço, viu? Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo, Onda FM. Siga as nossas redes sociais. A página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram, @Onda FM 87. O YouTube, Onda FM 87.5. E o TikTok, @Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM. E até o próximo programa. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é a voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte na Onda FM. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo, Onda FM. Este projeto foi realizado com o apoio da 9ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa.